Mais uma vez, então, queridos, a paz do Senhor, vamos passar para o nosso estudo. Hoje, o nosso último estudo desse assunto, em defesa da fé cristã, e também, a terceira parte deste último assunto do tema, e o último estudo do tema, e o último estudo também do assunto, perseverando na fé em Cristo. Hoje, a terceira parte, o nosso 38º estudo. Estamos praticamente há 9 meses estudando esse assunto. Foram temas muito ricos, muito importantes, sem dúvida nenhuma. Nós vamos começar lendo 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 14 a 17. 14 a 17 de 2 Timóteo, capítulo 3. Essa primeira leitura eu a farei, e nas demais nós vamos nos revezando. 2 Timóteo 3, 14 a 17 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, que pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Essa é a parte final do texto que nós lemos lá no primeiro estudo sobre isso, né? E é o fechamento mesmo deste assunto, né? E a figurinha fala sobre isso, né? Você tem plantas que perseveram em meio às tempestades, elas permanecem, né? E é mais ou menos disso que nós vamos falar. Então, recapitulando, nós fizemos uma introdução, nós falamos sobre um discurso apologético de Paulo a Timóteo, em que Paulo dava instruções a ele, dava instruções a Timóteo sobre essas questões de seitas, de heresias, do crescimento disso, né, que é o assunto foi o tema desta nossa série, né? E Paulo, então, meio que volta a isso, claro que dentro do seu contexto da época, e faz um discurso apologético a Timóteo, e por exemplo, esse discurso serve a nós. E aí fomos, então, destrinchar aquilo sobre o que Paulo fala, né? Ele fala sobre os tempos, né? No verso 1 especificamente, né? Os últimos dias, e nós fomos aplicar isso, pegamos lá o texto de Joel, pegamos o texto de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, né? E mostramos que com o nascimento da igreja começaram os últimos dias. Então nós estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias, né? E Paulo fala de tempos trabalhosos, pegamos esse termo no grego, só aparece mais uma vez na Bíblia, que é lá na atuação dos demônios sobre aqueles dois homens, na região de Gadara, de Gergesa, como você quiser, né, que a Bíblia fala que aqueles homens eram violentos, e é o mesmo termo. Então, tempos violentos, trabalhosos, dolorosos, angustiosos, né, complicados, são os últimos dias. Falamos da incidência, né? Paulo não diz, olha, quem sabe, ele diz, sabe, porém, isso, é uma certeza. E nós estamos vendo e vivendo essa certeza de tempos trabalhosos. E aí, como é que a gente se prepara? O que é que a gente tem que fazer, né? Preparação é necessária. Não é mais tempo da gente ser cristão nominal, ser cristão descompromissado, né? É tempo de sermos cristãos preparados, embasados, arraigados, nos termos do próprio apóstolo Paulo. Falamos de consciência, né? E não de Schadenfreude. Schadenfreude é uma expressão que só existe no idioma alemão, o significado dela, né? Quer dizer aquele que se alegra quando a coisa vai mal, né? A gente fala isso em português. Fulano é aquele que se alegra quando a coisa vai mal, né? Mas essa expressão Schadenfreude em alemão quer dizer isso, que se alegra quando as coisas dão errado. E tem muitos crentes que são assim, não, para mim, à medida que a coisa
À medida que a gente vai se aproximando do fim, a coisa vai piorar, então quanto pior, mais perto do fim, mais perto da volta de Jesus. Então, quanto pior, melhor. Isso é Schadenfreude, né? E isso não é o que a Bíblia nos ensina. A gente não tem que torcer pelo pior. A gente sabe que o mundo vai piorar, mas a gente vai se empenhar, vai se esforçar, vai orar para que o mundo melhore, né? Então, consciência, não Schadenfreude. Falamos sobre o perfil dos hereges. E para falar sobre o perfil dos hereges, nós fizemos um paralelo entre o que Paulo diz aí a partir do verso 2, né? Haverá homens amantes de si mesmo e tal, e aquilo que Paulo fala como fruto do Espírito. Então, nós fomos fazendo o paralelo dos hereges, como eles serão, e aqueles que têm o Espírito Santo, como eles são. E vimos que eles não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, fizemos o paralelo do amor próprio com o amor do livro de Gálatas, a avareza com a bondade, a presunção e a soberba com a mansidão, né? Blasfêmia e profanação com fé, e fizemos uma observação sobre fé na pistes, né? Que o termo pistes ele é fé, ele é confiança, mas ele é também fidelidade, porque as coisas estão interligadas, né? Fé, confiança e fidelidade, elas são interligadas em essência, né? Desobediência aos pais e falta de amor natural com amor e fé, né? Irreconciliabilidade, paralela à paz e longanimidade do fruto do Espírito, ingratidão com o gozo e paz do fruto do Espírito, calúnia, crueldade, falta de amor com amor, benignidade e bondade do fruto do Espírito, traição com fidelidade, que é o termo pistes também, que está em Gálatas 5:22, intemperança com a temperança, o hedonismo com o gozo. Então, fizemos o paralelo e mostramos, né, que os homens dos últimos dias, os hereges, os mestres dos últimos dias, eles não têm o fruto do Espírito, né? E o apóstolo Judas vai dizer que esses aí são os que eles não têm o Espírito, então afasta-te, né? O apóstolo Paulo vai dizer afasta-te. Então, hoje, se nós já falamos do perfil dos hereges, nós vamos falar do perfil das vítimas. E, queridos, quando eu falo isso, o perfil dos hereges, perfil das vítimas, é para todas essas heresias recalchutadas, né, ou recondicionadas, sobre as quais falamos ao longo desses meses, certo? Esse é o perfil das vítimas e esse é o perfil dos hereges. Hoje, certo? Que sejam os que pregam que Jesus não é Deus, que Jesus não era homem, que não existe trindade, o perfil é o mesmo, ok? E as vítimas também, certo? O apóstolo Paulo também cita o perfil das vítimas desses falsos mestres. E apesar de que no contexto da carta a Timóteo a citação é bem específica, é possível traçar características gerais. Então, Paulo, aqui escrevendo no texto a Timóteo, ele vai falar, né, de um certo tipo de pessoa que eram as principais vítimas, não eram as únicas, as principais vítimas desses falsos mestres. Você vai dizer, bem, então ele falou daquelas pessoas, mas ali tem lições para nós. Nós estamos usando a apologia de Paulo para tirar lições para nós sobre a perseverança em Cristo. Então, o que ele fala sobre as vítimas também nos ensina, né? Então, quais são as características gerais? Primeiro, vulneráveis. São pessoas que, emocional, espiritual, física, financeiramente, são vulneráveis. Apesar de que no texto em português aparece a expressão mulheres nécias, aí está em 2 Timóteo 3,6, né? Ficou faltando eu fazer essa alusão. No texto grego há apenas um termo, ginaikarion, né? Que é a forma diminutiva de guiné, que por sua vez significa mulher ou esposa. Então veja, 2 Timóteo capítulo 3, verso 6, diz assim, porque deste número, do número de
Homens dos falsos os homens dos últimos dias, né, os falsos mestres. Deste número são os que se introduzem pelas casas, né? Os homens dos últimos dias, os mestres, os falsos mestres, se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. E aí, como eu falei, se você ler isso aqui pensando que não tem nada para você, você vai dizer, bem, então se eu sou homem, eu não tenho problema, eu não sou facilmente engabelado. Bem, nessa expressão em mulheres nécias, no grego, esse termo é ginaikarion, ok? Ginaikarion, que é o diminutivo de mulher, diminutivo de esposa. Então, a versão, vamos dizer, mais literal, a tradução mais literal seriam que levam cativas mulherzinhas, esposinhas, num sentido pejorativo, né? Ou seja, o apóstolo, em seu escrito original, as chama de mulherzinhas em tom depreciativo, referindo-se a mulheres tolas. Daí a tradução para nécias. O próprio termo mulherzinha, muitas vezes, para nós, em português, tem esse tom depreciativo, né? Ah, eu cheguei lá, aí tinha uma mulherzinha lá que não me deixou falar, que não me deixou entrar, nesse sentido. Paulo usa nesse sentido, né? Ó, as vítimas desses falsos mestres são essas mulherzinhas, né? Mulher tolas, mulheres nécias. Por isso que há a tradução para mulheres nécias. De novo, não é porque os homens estão imunes, não. O contexto do texto e outros escritos gregos, especialmente na literatura clássica, reforçam uma referência a mulheres inteligentes, muitas vezes com instrução, mas muito vulneráveis e suscetíveis a falsos ensinos ou manipulação. Então, Paulo não estava se referindo a pessoas, no caso, Paulo falando diretamente, né, mulheres burras, mulheres incultas, indoutas. Não, ele estava falando o contrário. Mulheres cultas, mulheres doutas, mas que por uma questão que ele coloca aqui no texto, se tornavam vulneráveis, se tornavam suscetíveis a falsos ensinos ou manipulação. Então, como eu falei, pessoas que seja por questões emocionais, mentais, psicológicas, espirituais, se tornam vulneráveis, se tornam suscetíveis a falsos ensinos. Porque tem uma veia, vamos dizer assim, no ser humano, no ser humano crente, cristão, tem uma veia que é muito fácil de ser pega. No caso específico, Paulo se refere a algumas mulheres que, pelo estilo de vida, entre aspas, né, que levavam um estilo de vida devasso, se tornavam presas fáceis para os falsos mestres. É o que ele diz aí. Levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Então eram mulheres que eram, como eu disse, mulheres doutas, mulheres inteligentes. Em alguns casos, mulheres ricas, que exatamente por isso entravam na vida de devassidão, de dissolução, de pecado, né, de promiscuidade, e aí se tornavam presas fáceis para os falsos mestres. Ok? Na aplicação geral, falando, trazendo a nós e aplicando a todas essas heresias que nós estudamos aí, se refere a pessoas capazes intelectualmente, com amplo acesso à educação secular e ao ensino bíblico e teológico, mas que se deixam levar em redor por doutrinas várias e estranhas, como diz o escritor aos Hebreus, né, Hebreus 13:9, aceitando facilmente ou mesmo pedindo as heresias e a influência dos falsos mestres. É impressionante, queridos. Existe gente
apedeuta, ou gente que não tem conhecimento, gente indouta, que está metida com heresias? Existe. Existe. Mas há muitos, e na verdade, se nós pegarmos, né, o que o pastor Diego citou nas últimas semanas, há muitos dentro da igreja, pessoas que cresceram no evangelho, que foram para a escola dominical, tiveram grandes mestres, mas que, por uma dissolução, por um desvio de conduta, começam a engolir heresias, começam a se aproximar dos falsos mestres. Muitas vezes pedem, né? Eu falo, me engana que eu gosto. Eu preciso ser enganado. Eu preciso enganar a minha consciência, né? Certo? Então, é gente que se torna vulnerável por conta dessas questões. Então, não é gente, de novo, não é gente burra. Não é gente que não tem conhecimento. É gente que tem acesso. Às vezes não quer, né? E uma vez a gente lidou, né, com uma pessoa assim, não, eu não gosto de estudar a Bíblia, porque quanto mais eu estudo, mais eu fico sabendo, maior é a minha responsabilidade. Então, eu prefiro ficar na ignorância teológica e acredito em tudo que o pastor falar. Né? Tudo que o pastor disser está certo. Aí passa um pastor falou uma coisa, está certo. Passa outro, fala exatamente o contrário, está certo também. Né? Se torna vulnerável ao falso ensino, ao falso mestre. Ok? Segunda coisa, dissolutos, né? Que são os carregados de pecados, levados por várias concupiscências, né? Pessoas que aceitam a fé em Cristo, mas por não terem domínio sobre suas paixões e concupiscências, são incapazes de viver a vida cristã. São pessoas que, como eu disse, têm acesso ao conhecimento teológico, são pessoas que têm acesso ao conhecimento secular, pessoas que têm acesso à informação, mas são pessoas que não conseguem exercer domínio próprio, que nós vimos, né? Que é a intemperança que o apóstolo Paulo cita aí no verso 3 é característica do homem dos últimos dias. Mas a temperança ou domínio próprio é característica do fruto do espírito. E tem muitos que não conseguem, não querem, não exercitam o espírito, não exercitam o fruto do espírito, são intemperantes. E aí não conseguem viver a vida cristã. Tinha uma canção, quando eu era até adolescência, depois ela foi corretamente escorraçada, que se cantava na igreja, né? Tropeça aqui, oi, cai acolá. E tem crente que vive assim, não, eu pequei, eu não dou conta, levanta, eu de novo, aí cai de novo, e outra vez de novo, e de novo, e de novo. Ele não vive uma vida cristã forte, arraigada, né? Ele está firme que nem prego no sabão, né? Ele não consegue viver a vida cristã, ele é dissoluto. Essa dissolução que faz tais pessoas carregadas de pecados e levadas por várias concupiscências, as tornam, as torna, né? As torna vítimas fáceis dos mestres, que por meio de falsas doutrinas lhe trazem falsa paz, acalmando, né? Leia-se, enganando suas consciências. Ou seja, isso está muito comum nos dias de hoje. Se você chega numa igreja em que o pastor senta a ripa no pecado, no estilo de vida dissoluto, que é preciso ter santidade, que não, né, e começa a combater aquilo que a gente falou lá quando falamos da igreja o espírito de Babilônia, o pastor não aceita homossexualismo, o pastor não aceita união estável com certas ressalvas, o pastor não aceita, o pastor não aceita, o pastor não aceita. E essas pessoas têm a vida, né? Não conseguem viver uma vida em santidade.
Chega no, ó, o outro pastor ali, que em geral é um pastor que também já tem um pecado grave aí, não quis passar por disciplina. Não, ele ali fala que Deus é amor. Vem aí, né? Pode vir, venha. Você não tem que mudar, venha como estás e fique como estás. A mensagem do evangelho é venha como estás e se santifique, né? E tem hoje se prega muito que venha como estás e fique como estás, viva a vida em dissolução. Veja só, aqui está dizendo que Deus é amor, que Deus amou o mundo todo, que quem não tem pecado atire a primeira pedra. E vamos aqui, manda tirar os três. Ah, só tem três textos que falam contra isso no Novo Testamento, dá para tirar, que isso, gente, né? E começa a combater. E aquelas pessoas que são carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, elas preferem enganar as suas consciências. Se aquele pastor está dizendo que o que eu fiz não é pecado, se aquele pastor está dizendo que é esse tipo de vida que eu tenho, Deus aceita. Tá tudo bem com Deus. É claro que eu vou para lá. É claro que este ensino me interessa. Queridos, isso não é novo, não é novo. Desde os anos 80, eu nasci em 79. Nos anos 80 eu já presenciei isso. Na década de 1980 eu já presenciei isso, né? Em algumas situações. E de lá para cá a coisa só aumenta. E nós estamos vivendo nesses últimos dias, nesses últimos anos, de 5 anos para cá, quantos? Quantos que eram referenciais dentro da igreja evangélica e agora estão acalmando as suas consciências e as consciências dos outros com falsos ensinos. E você fala, não, mas a igreja dele está minguando. Não, não tá não, está bombando. Por quê? Porque as vítimas são vulneráveis, porque são dissolutos. Ok? As falsas doutrinas ensinam, né, ou enganam, como tais pessoas podem, que não pode, tá? Podem, entre aspas, porque não pode. Podem ser cristãs e ainda assim satisfazer suas diversas concupiscências. Não, você pode ter essa vida sexual abominável. Deus não se importa com isso. Não, você nasceu de um jeito, mas, né, Deus te criou de um jeito, mas você é de outro. Então não tem nada não, normal. Né? Deus não se importa com isso não. Deus te ama como você é. Né? Na verdade, eu tenho umas coisas até que a gente precisa conversar sobre esse negócio de Deus, porque tem umas coisas diferentes aí que ensinam que não é bem assim. Não se preocupe, né? O pastor Diego falou muito sobre isso. Não se preocupe, esse negócio de arrebatamento, isso não vai acontecer, isso é metafórico. Então você não vai para o inferno, porque o inferno não vai existir. Ah, se essa igreja está dizendo que eu posso fazer o que eu gosto, né? Colocando em slogans, eu posso be myself, eu posso just do it, eu posso só fazer, eu posso ser eu mesmo, que Deus não se importa, é claro que aqui eu vou ficar. É claro que é aqui que eu vou ficar. Então, as falsas doutrinas, elas vêm para aplacar as consciências, né? E as pessoas acham que podem viver sua vida em dissolução e ainda servir ao Senhor. São dissolutos, são as vítimas preferidas. Até porque o dissoluto, ele não tem moral para cobrar do outro, né? É o sujo falando do mal lavado. Então, tá tudo bem aqui o seu, né? Eu não te julgo pelo seu pecado, você não me julga pelo meu e a vida que segue. OK? Ametamórficos, termos difíceis. Metamorfose é a mudança, a transformação. Aquilo que é ametamórfico é aquilo que não é transformável, que não se transforma, ok? E Paulo fala sobre isso aí, né? Que aprendem sempre, no verso 7, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Queridos, esse aqui é um outro perfil de vítimas. E esse perfil, esse tipo de gente, existe demais dentro das igrejas.
Infelizmente, eu bato muito na tecla do coração transformável. E falo muito que a gente precisa aprender a orar de verdade, fazer essa oração de verdade. Quando a gente canta, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro, quebra a minha vida e faz-a de novo. Não é da boca para fora, a gente tem que estar disposto realmente. Eu preciso ser transformado. E não adianta, queridos, a gente sentar aqui toda terça-feira e ficar uma hora e meia, esmiuçando assuntos importantes, dando embasamento bíblico, literário, e do que você, né, do grego, do hebraico, do latim, do textos receptos, e e você falar, isso é muito lindo, eu tenho esse conhecimento todo, mas a minha vida não vai mudar. Eu estou certo em tudo. Eu não preciso mudar. Eu não preciso mudar. A verdade é que a gente critica muito aquele fariseu da parábola, né? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano aqui, ó. Eu dou o dízimo, eu faço. A gente critica, mas a gente faz igual. A verdade é que a gente acha que a gente não precisa mudar. A gente não precisa. A gente já sabe tudo sobre Deus. A gente já tem a comunhão ideal com Deus. A gente já é santificado o bastante. A gente aprende, mas não é transformado. Ou guarda os estudos como peça de decoração no currículo. Hum? O apóstolo Paulo diz que tais pessoas aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E ele não está condenando o estudo bíblico, mas sim a inconstância doutrinária, como citado em Efésios 4,14. Efésios 4,14 a gente sabe de qual, ou deveria. Mas, por favor, alguém leia para nós Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. A inconstância, não sejamos inconstantes. Então, Paulo não está condenando em 2 Timóteo, ele não está condenando o estudo bíblico, né? Aprendem sempre. Ah, então é inútil aprender. Então, vamos estudar, não. Para que estudar? Não, ele está dizendo, não, se você está aprendendo sempre, chegue ao conhecimento da verdade. Né? E não fique mudando de opinião, né? E apesar de a frase trazer uma aparente contradição, né? Aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, ela tem seu sentido dado pelos termos gregos. Primeiro termo, mantano, mantano, que é traduzido aí como aprender. O verbo grego mantano, que é traduzido como aprender, é cognato do termo grego para discípulo, né, que é mathetes. Indica propriamente aprender fatos importantes, buscar conhecimento por meio de instrução ou experiência. Então, quando você ler aí, né, que aprendem sempre, não pense que está entrando na cabeça. Não, a pessoa está sentando para estudar, está buscando o conhecimento, procurando conhecer, está pesquisando. Então, que pesquisam sempre, que estudam sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, né? Que é o próximo, né? Conhecimento, né? É o epignosis. A gente sempre fala do gnosticismo, da gnose, né? Que é de conhecimento. O gnosticismo, um sistema religioso com base num pseudo-conhecimento. Então, epignosis está aí nessa mesma classe de palavras, né? Literalmente, significa conhecimento profundo, completo e preciso de um ponto ou objeto particular. Implica uma compreensão ou discernimento completo, que vai além da mera consciência factual. Então, por um lado, você tem o aprendem, né? O pesquisam, o estudam, buscam conhecimento. Essas pessoas pesquisam, sentam para estudar, participam de estudos bíblicos,
mas nunca aprendem mesmo, nunca se aprofundam num conhecimento, nunca tem bagagem mesmo, raiz, conhecimento forte. Então, é esse contraponto que Paulo está fazendo. Em português, né, o aprender para nós já implica ter assimilado, né? E o termo grego não. O termo grego quer dizer sentam para estudar, procuram o conhecimento, pesquisam, vão atrás, mas não adquirem esse conhecimento, certo? Então esse é o contraponto. Essa é uma vítima, é alguém que senta, que estuda, que participa, que lê a Bíblia, mas não se deixa ser transformado, não cresce na graça e no conhecimento, não deixa de ser menino inconstante, não cria maturidade cristã, não é aperfeiçoado em seu estilo, não abandona o homem velho, não larga o pecado. Por isso são ametamórficos. Buscam conhecimento sempre, mas nunca aprendem, certo? E só que para nós, em geral, essas pessoas aprendem a dar desculpas. Têm o conhecimento, não se deixam transformar. E elas inventam uma desculpa para isso. Às vezes teológica, bíblica, sei lá, médica, alguma desculpa ele vai arrumar. Então eles aprendem muito a dar desculpas para não serem transformados, para serem ametamórficos. Ok? O terceiro termo é o medépote, que é o nunca. Este advérbio grego só ocorre neste verso do Novo Testamento. Então, o que é traduzido aí como nunca, medépote, só aparece aí. E é um advérbio negativo que exclui categoricamente qualquer ocorrência da ação à frase que se refere. Então, ele não é assim, não, que aprendem sempre e é muito difícil que eles adquiram conhecimento. Estudam sempre, mas raramente. Não. O advérbio medépote quer dizer o seguinte: não existe a menor possibilidade dessas pessoas aprenderem. Eles estudam, eles vão atrás, eles se dedicam, né, eles pesquisam, mas eles não vão aprender, eles não estão abertos, eles não querem. Não existe a possibilidade dessas pessoas aprenderem, né? O uso desse termo específico por Paulo descarta a ideia de uma mera improbabilidade. Retrata uma impossibilidade absoluta. Ressalta um beco sem saída espiritual. São pessoas que muitas vezes leem a Bíblia, como eu disse, conhecem a Bíblia, citam a Bíblia, mas não são transformados. Não dão o menor espaço para transformação. Sabe aquela coisa de transformação de caráter? Não, eu não vou transformar o meu caráter. Não vou, é isso aqui mesmo. Né? E não existe, seja por ele mesmo, seja ele não quer, não existe nenhuma possibilidade deles aprenderem. Eles estão no beco sem saída. A única saída é deixar ser transformado. Eu não quero, não vou. Então, esse também é um perfil de vítima. A vítima que não se deixa transformar. Porque se ele não se deixa transformar, a Bíblia não tem efeito sobre ele, né? Então, ao invés de a Bíblia transformá-lo, ele vai transformar a Bíblia. Ele vai achar alguém que transforme a Bíblia, né? Você entende o que eu estou dizendo? Que mude a doutrina bíblica para se encaixar na dele, e não o contrário. E isso está muito comum atualmente também, né? Tanto que existem frases, né? Não é a Bíblia que se molda a mim, sou eu que me moldo a Bíblia. Por que essa frase ficou comum? Porque hoje muitos que se dizem cristãos estão buscando exatamente o contrário. Não, essa igreja aqui, a doutrina deles não encaixa aqui, não. Então eu vou procurar uma doutrina que pense como eu, no sentido, falando de doutrina bíblica, tá? Eu não vou mudar.
eu vou continuar sendo dissoluto, pecador. Eu não vou mudar. A palavra de Deus não vai me mudar. A minha cosmovisão tá certa e ponto. Eu não tenho o que aprender. Ainda mais com a Bíblia. Então eu vou procurar um lugar em que seja pregado aquilo, né, em que a Bíblia é transformada conforme o meu parecer. São vítimas fáceis, os falsos mestres. Ok? Ou seja, as vítimas, no caso dos ametamórficos, são pessoas que acumulam informações teológicas e bíblicas, mas permanecem ou se mantêm excluídas da verdade e do poder transformador do Evangelho. Elas se mantêm, não quero ser transformado, eu vou ficar aqui, né? Motivadas por seus pecados, tais pessoas não se deixam ser moldadas pela verdade com letra maiúscula, o Evangelho, a palavra de Deus, que lhes é ofensiva. E por isso estão dispostas a aprender o que é errado. Como a gente falou lá, se ali está dizendo que o meu pecado não é pecado, eu vou para lá, ué. Então ele se torna uma vítima fácil. Ele está disposto a aprender o errado para não ter que se corrigir. Certo? Então, na verdade, apesar de se dizerem cristãs, tais pessoas não o são verdadeiramente. A verdade é simples. Essas pessoas não são cristãs. Se a Bíblia manda você fazer X, você vai fazer Y, quer que a Bíblia, na verdade, o X da Bíblia dá para apagar uma perninha e virar Y, você não é cristão. Né? Essas pessoas não são cristãs. Tem vida, como nós cantamos no hino 510, né? Tirai as capas. Elas vivem com uma capa, mas por dentro são metamórficos e são pessoas que vão buscar lugares em que a Bíblia é moldada a ela e não o contrário. Mestres que vão ensinar uma Bíblia moldada a elas. Ok? Tranquilo? Então, nós já temos os tempos trabalhosos, os últimos dias. Nós já temos o perfil dos hereges. Eles não têm fruto do Espírito, são homens, né, que se apacentam a si mesmos, como diz o apóstolo Judas. Né? Já temos o perfil das vítimas. O que a gente tem que fazer então, queridos? Perseverar. Esse é o nosso tema aqui, é o que a gente está querendo. Perseverança. Como aqueles coqueiros, né? Como aquelas palmeiras na chuva, nos tempos trabalhosos, nós devemos também. Como resposta às heresias, Paulo ensina que se deve permanecer. Alguém, por favor, leia o verso 14. 2 Timóteo 3,14. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de que tens o aprendido. Tu, porém, permanece. Então ele diz que a gente tem que permanecer. Em resposta a estes homens dos últimos dias, essas heresias, esses falsos mestres, a gente deve permanecer. O verbo grego, traduzido como permanecer, é menor, cujo significado literal é permanecer, ficar, continuar em um determinado lugar, estado ou relação, habitar, suportar, né, de manter ali, de dar suporte, né? Então foi o que nós cantamos. Habitarei sempre em Jesus, permanecerei, perseverarei. O sentido é esse, vou ficar aqui dentro, vou habitar aqui dentro. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ok? E Ele, pastor, sim, o senhor falava agora há pouco desse engano, né? Que muitos ficam nessa falsa doutrina, digamos assim, como diz lá em Mateus 24, né? O que deixa triste é que muitos vão ser enganados no final de tudo, né, pastor? Por conta de uma teologia qualquer
que vai parecer maravilhosa e vai se encaixar com a Então, ideia de muita gente, né? Com a ideia de muita gente, né? Vai É se o, encaixar. é o que Jesus falou, né? Surgirão falsos cristos. E o termo grego para Cristos, né? Cristos é um termo grego, quer dizer ungido, é o enviado. Então surgirão falsos enviados com as doutrinas que as pessoas querem e eles vão se encaixar, né? Para Mas, cada, mas para cada é heresia que você complicado, né? quer, tem alguém que pregue, né? É complicado, né, pastor? Porque enganaria até os escolhidos se fosse possível, Se fosse possível, né? Então, né? se não tiver pelo Espírito para julgar essas coisas, complicado. E aí a pessoa não busca o Espírito, né? É, eles não têm fruto do Espírito, aí complica, né? É exatamente isso. A gente precisa perseverar, ficar, permanecer. O verbo transmite a ideia de persistência. Lembra lá das palmeiras da figura. O vento vem, elas, ó, mas elas voltam, fica aqui. Continuidade ou perseverança. Muitas vezes implicando uma firmeza ou presença duradoura, um não deixar, um se apegar, né? É o estar arraigado. Quanto mais profunda a raiz, mais difícil é você arrancar uma árvore. Quanto mais arraigada a palmeira, a árvore for, mais difícil é a tempestade levá-la. Ela persevera. Quanto mais arraigada a árvore, mais perseverante ela é, mais tempo ela permanece, mais tempo ela fica ali naquele estado. Se apega. Então, este verbo aí do tu, porém, permanece, é nesse sentido, se agarre, né? Abrace aí, ó, fique arraigado naquilo que você aprendeu, né? Por seu significado literal no mundo greco-romano, o conceito do verbo menor estava associado à lealdade e fidelidade, força nos relacionamentos pessoais, escolas filosóficas ou aos deveres cívicos. Então, as pessoas se apegavam, as pessoas perseveravam, as pessoas permaneciam nos ensinos, né, de qualquer um dos filósofos, Platão, Sócrates, nos sofismas, né, no cinismo, em qualquer uma. Então, era uma perseverança. O verbo menor trazia esse sentido de ser leal, ser fiel, ser arraigado, ser perseverante àquilo que você já escolheu. Né? No contexto espiritual do Novo Testamento, o verbo assumiu uma conotação profunda, refletindo o relacionamento íntimo e duradouro entre os cristãos e Cristo, como uma permanência que não é meramente uma presença física, mas envolve uma profundidade espiritual e relacional, enfatizando uma conexão contínua e duradoura, como em João 15:7. Vamos lá em João 15:7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Veja que Jesus não disse, se vós estiverdes comigo, né? Se vós estiverdes comigo, quer dizer, presença física aqui, ó. Eu estou aqui, você está aqui comigo. Vamos? Né? Eu fui com Jesus, né? Não, se vós estiverdes em mim. É um relacionamento, né? Eu estou dentro. É um relacionamento muito íntimo, é muito profundo. Eu lembro uma vez, um pastor, ele já faleceu, passou para o Senhor, mas muitos anos antes de ele falecer, a sua esposa faleceu e eles tinham, ah, eu não me lembro, mais de 40 anos de casado, se não me engano, mais de 50, mas não quero. E no sepultamento da esposa, ele escreveu um texto em formato poético, mas não com rima, né? E ele falava, né? Hoje ela vive em mim e eu vivia nela, né? De forma que nem a morte nos separa.
Por quê? Porque nele já estavam traços, já estava características que a esposa imprimiu nele. Então, ela estava nele. E é mais ou menos isso. O cristão tem um relacionamento tão profundo com Cristo que Cristo está nele, está marcado nele. Então, é isso que o verbo menor implica aí em 2 Timóteo, né? Permanecer em Cristo, permanecer no Senhor, arraigado mesmo, é marcado, né? Habitarei sempre em Jesus, firmá-lo-ei no coração. Deus, pela fé, em mim produz perfeição. Sinto que vivo no Senhor e sempre viverei. É isso. O verbo menor, quando vem e se aplica à relação entre Cristo e o cristão, é isso, é estar nele. Ok? Então, Paulo exorta a constância, a perseverança, apego às verdades bíblicas fundamentais e iniciais, não nos permitindo ser meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Permaneça na verdade básica, rudimentar, né? Ou também pelas novas doutrinas e modismos da sociedade com sua degradação espiritual. Então não se permita, não nos permitamos ser levados pelas heresias, todas essas que nós falamos. Tudo que nós tratamos aqui, aquelas que estão bem em voga, aquelas que já não estão tão em voga, né? Nós falamos aqui do unicismo. Isso não está tão em voga, né? Tem um grupo evangélico, né, que canta. Tem os combates ao Espírito Santo. Essa está bem em voga, né? O estoicismo está muito em voga. Estão saindo reportagens quase todas as semanas sobre isso. Toda semana sai uma reportagem sobre o estoicismo. O arrebatamento não vai acontecer. Está muito em voga. Nós já estamos chegando, né? O que eles dizem é que nós estamos no último segundo do relógio da história, né? E que o mundo vai se acabar agora com bomba, com um monte de coisa. Então não tem arrebatamento. Persevere. Fique nas verdades iniciais, as basilares do Evangelho. Vai haver um arrebatamento. Espírito Santo é Deus. Espírito Santo age hoje. Jesus é Deus. Jesus é homem. Era homem quando estava aqui. Deus é triuno. Se apegue a isso. Persevere. Não vá pelas novas doutrinas. Não vá com as doutrinas antigas recalchutadas. Não entre nos modernismos e modismos atuais. Persevere. Menor. E tal exortação vale tanto para Timóteo quanto aos demais cristãos. Valia para Timóteo lá naquela época e vale para você hoje, né? Não seja ametamórfico. Segundo aos Tessalonicenses 2, 1 e 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Obrigado, Nicole. Bom ouvir sua voz depois de tanto tempo. Bem-vinda de volta. Então, veja, querido, o apóstolo Paulo está dizendo: ora, irmãos, né, rogamos-vos que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Vale para você também. Certo? E no tocante à perseverança, Paulo mostra dois referenciais aos quais devemos nos aferrar. Então ele diz, né? Tu
porém, verso 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado. E aí ele cita dois referenciais aos quais você deve se aferrar. Todos nós, na verdade. São eles. Primeiro, os mestres discipuladores, né? Então ele diz, de que foste inteirado sabendo de quem o tens aprendido. O ensino das Escrituras Sagradas era considerado uma responsabilidade imprescindível em todo lar judeu ortodoxo. Lembram disso lá no panorama? Os primeiros 3 anos, os filhos ficavam em casa, eles aprendiam ali, né, o básico primeiro, né, o pai, a mãe, o respeito ao pai, né, o basicão. Depois eles iam aprender, né, as funções e já iam também aprender a Bíblia. Os judeus ensinavam desde a infânciazinha, né, a Bíblia. Então, em um lar judeu ortodoxo, a Bíblia era ensinada desde a meninice. E apesar de que Timóteo era filho de pai grego, o apóstolo frisou que sua avó Lóide e sua mãe Eunice, que eram judias, lhe haviam ensinado tanto as escrituras hebraicas como a fé em Cristo. Vamos lá em Atos 16:1, e depois a gente lê os textos de Timóteo. Mas vamos lá, Atos 16:1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Obrigado, Enzo. Bom te ouvir também. Então, Timóteo era filho de um pai grego, certo? Mas a mãe era judia. Agora sim, vamos lá em 2 Timóteo 1:5 e depois 2 Timóteo 3:15. Mas 2 Timóteo 1:5 primeiro, por favor. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então veja, ele diz, né? A fé habitou em tua mãe e em tua avó. Sei que habita em ti. Agora sim, 2 Timóteo 3:15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então a fé habitou em Lóide e em Eunice, mas elas ensinaram a Timóteo desde a sua meninice. Qual foi o primeiro referencial que Timóteo teve? De quem ele aprendeu? Da mãe e da avó. Os primeiros discipuladores. E Paulo fala: mantenha, aprende isso aí, ó, permanece nisso que você aprendeu dos seus discipuladores, né? Então, Timóteo teve Lóide, Eunice, mas sem dúvida, o jovem teve o benefício de outros professores cristãos, sendo o principal o próprio apóstolo Paulo, né? Mas também Silas. Então, Timóteo aprendeu com sua mãe, Timóteo aprendeu com sua avó, mas Timóteo aprendeu com Paulo, Timóteo aprendeu com Silas. Vamos lá em Atos 15, verso 40, até o capítulo 16, verso 1, que o Enzo já leu, mas a gente lê de novo. Atos 15, 40 até 16, 1. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Quando Paulo conheceu Timóteo, Paulo estava acompanhado de Silas. Então Paulo, né, pega Timóteo, até circuncida Timóteo, né, e leva Timóteo para ensinar, né, para ensinar-lhe, né, e para treinar-lhe como obreiro. Mas Silas estava junto. E se você se lembra, né, Silas é o redator da epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro. Então Timóteo também aprendeu com Silas. Timóteo teve grandes mestres discipuladores, sua mãe, sua avó, o próprio apóstolo Paulo, Silas, e Paulo diz para ele: permanece
no que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu, meu amigo. Você não aprendeu de qualquer um, não. Você aprendeu de gente gabaritada, certo? Ciente da base estrutural da verdade na vida de Timóteo, Paulo exorta a considerar essa bagagem e currículo de seus mestres discipuladores e se manter firme naquilo que eles lhe ensinaram, como um legado e herança imateriais e santos. Como eu falei, você aprendeu, meu amigo, de gente grande, de gente boa. Permanece no que você aprendeu. Não vai se levando aí por esse pessoal que é amante de si mesmo, avarento, presunçoso. Não entra nesses falsos mestres, não. Você aprendeu de gente boa. Vale para nós? Ou este princípio ainda é válido. De fato, existem hoje muitos que detêm o título de pastor, ou de até algo superior, né, entre aspas, bispo, né, apóstolo, né, a gente até brinca, né, vice-Jesus, a quarta pessoa da Trindade, né, tem muita. Hoje as pessoas se intitulam como elas quiserem, né, mas são aventureiros, autoempossados, né? Não, eu vou ser pastor, eu vou abrir igreja e vou ser pastor. Pronto. Quem ordenou? A pessoa diz, foi Deus. Acabou. Né? Então agora eu me autoimpossei pastor, bispo, apóstolo, né, profeta, né, vice-Jesus, né, mas é um aventureiro, sem nenhuma bagagem. E é lamentável, querido, como as pessoas seguem. Essas pessoas que não têm bagagem nenhuma, experiência nenhuma, foram, né, são aventureiros, né? Sem nenhuma bagagem, sem nenhum chamado, né? Sem nenhum conhecimento doutrinário. É triste. É triste. Provavelmente você já conversou com gente assim, que você vai no beabá e a pessoa não sabe. Eu já contei uma história aqui, infelizmente, né, de uma situação que uma missionária, né, que tinha o título de missionária, que não sabia que Jonas tinha livro na Bíblia. Ah, mas Jonas tem livro? Né? A pessoa, não é que ela nunca leu a Bíblia, não é que ela nunca leu nem o índice, nunca cantou a musiquinha dos livros da Bíblia, nunca ouviu. Né? Então, assim, que tipo de obreiro, de pastor, de líder? Qual é o currículo, entre aspas, dessa pessoa? O que essa pessoa tem? Que bagagem, que experiência? Então, estes devem ser evitados. É o que Paulo diz, né? Tu, pois, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e de que desde a tua meninice, então você aprendeu com gente grande, e desde a sua meninice você sabe esse tipo de coisa. Então, é importantíssimo isso. Esse princípio é válido ainda hoje. Porque os aventureiros vão começar a pregar coisas, eles não sabem, né? Virou clássico no Brasil, né? O pastor que pregou que ele devia adulterar na igreja, porque está lá no livro de Oséias, né? A mulher amada do teu amigo e adultera. Adúltera! Né? Isso virou um clássico no Brasil. Mas tem muitos que não são clássicos e estão acontecendo. Pessoas que não têm o menor conhecimento teológico, né? Não sabe a cronologia bíblica, não sabe para quem está falando, não sabe nada, né? E criam doutrinas e falsas doutrinas e heresias, né? E você pergunta, mas que experiência ele tem, que bagagem, que formação? Não, se converteu, tem 3 meses, já é pastor, né? Esses devem ser evitados. Persevere, permaneça naquilo que você aprendeu de gente boa, de gente gabaritada, ok? Conforme Hebreus 13:7, devemos nos lembrar o sentido de considerar, de ter em mente, e imitar a crença, a confiança, a fidelidade e fé dos pastores, né? Sentidos do termo pistes. Vamos lá, por favor, em Hebreus 13:7, é um texto muito conhecido, não estou necessariamente puxando brasa para minha sardinha,
mas também não estou recusando brasa na minha sardinha. Mas vamos lá. Hebreus 13:7, por favor. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Quando o escritor aí diz lembrai-vos, não é assim, me lembrei agora, me lembrei. Lembrei daquele pastor, o pastor bom era aquele, pronto. Né? É lembrar de considere, tenha em mente, né? Imite, né? No final ele, né? Imitai, né? Então veja, lembre-se, considere, tenha em mente os vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, de quem você aprendeu. Apistes. Eu falei na semana passada que esse termo é muito mais profundo do que a gente só lê, né? Pistes é fidelidade, a lealdade, a crença em Deus, a confiança em Deus, que precisa, você imite. Então você tem que ter referenciais, você precisa perseverar sabendo de quem você aprendeu. Lembre-se, considere, de gente gabaritada. Se você né, ou não seja, não vai ser pastoreado, não vai imitar a fé de gente que não tem pistes, de gente que não tem experiência, que não tem confiança em Deus. A tribulação produz a paciência, a experiência. Quem não foi atribulado na vida cristã não tem experiência. E é por isso que eu defendo, né, muito, que até eu estava conversando esses dias com o evangelista Alfredo, né? Eu acho que todo ministro do evangelho ele tinha que tirar um estágio na pastoreando igreja. Eu sei que as igrejas iam sofrer muito com isso, né? Porque tem gente que é obreira, né? Mas não tem a experiência, não tem o traquejo, não tem o tino. Mas o fato, queridos, é que faz falta para o obreiro essa experiência, a responsabilidade. É fácil, né? Estar sentado de lá e o pastor é que arca. Se a vida se perder, problema do pastor, né? Ele que vai atrás da ovelha que se desgarrou. A responsabilidade é dele. Eu não preciso, eu posso pregar, fazer, falar qualquer coisa aqui que o pastor é que se vire, né? E aí vem a experiência de pastorado é importante, porque desenvolve, né, conhecimento bíblico, né? Eu vou falar o quê? Né? Vocês acham que para eu sentar aqui e trazer estudo é assim, vamos ver o que vai dar, né? A responsabilidade do que é falado aqui é minha, né? Eu estou ensinando e dizendo a você para seguir o que eu estou falando conforme a Bíblia. Eu tenho responsabilidade diante de Deus, então eu preciso conhecer o evangelho verdadeiro e de verdade e a fundo. Então, eu creio no evangelho que eu prego e preciso desenvolver isso. Eu preciso confiar em Deus e quantas coisas a vida pastoral dá de experiência, fidelidade a Deus, fidelidade à igreja, fidelidade aos líderes, fidelidade aos liderados, né? Então não é qualquer aventureiro que tem isso, não. Não é qualquer pessoa que tem isso. Então, um referencial que a gente tem que ter são os mestres discipuladores, pessoas gabaritadas, a fé dos quais imitai. O apóstolo frisou que suas próprias aflições e perseguições serviram de ensinamento a Timóteo, além de a si próprio. Claro, vamos lá em 2 Timóteo 3:10-12. Foi um trecho que nós não lemos em nenhuma das 3 semanas. 2 Timóteo 3:10-12. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo está dizendo isso, ó, o que eu passei, as minhas aflições serviram para te ensinar também. Como eu estava dizendo, a tribulação produz a paciência e a experiência.
Acabou que Timóteo, em vivendo com Paulo, acompanhando Paulo, ele desenvolveu experiência. O currículo de Paulo, né, dava base para Timóteo também. Tu tem seguido a minha doutrina, o meu ensino. Mas você tem seguido o meu modo de viver, você tem seguido a minha intenção, você aprendeu comigo, permaneça nisso. Ok? É por isso também, né, que é exigido que os pastores sejam exemplo em tudo, seja na vida pessoal, doméstica, espiritual e eclesiástica. Porque, querido, a nossa vida, a vida dos pastores, né, e eu estou falando, há pastores presentes, né, e fica aqui isso, nós não somos perfeitos, né, e nunca seremos. Mas é fato que a nossa vida, todas as nossas ações vão servir de exemplo ao rebanho. E é por isso que se exige que o pastor seja exemplo. A fé dos quais imitai. Tudo que a gente faz, por um ou por outro, está sendo imitado. A gente precisa, então, saber. 1 Timóteo 3, 2 a 7, é se alguém deseja episcopado, excelente coisa deseja, então convém que o bispo seja irrepreensível e tal, tudo aquilo. Vamos encurtar, vamos... Tito 1, 7 a 9, estamos em 2 Timóteo, 2 Timóteo 1, 2 Timóteo 4, 12 tem aí, 2 Timóteo 1, 13 e 14. Então, refere o texto de 1 Timóteo, todos os outros, por favor. Ninguém despreze, ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, ser o exemplo. Tudo. A nossa fidelidade a Deus tem que ser exemplo. A nossa fidelidade à igreja tem que ser exemplo. A nossa fidelidade ao corpo tem que ser exemplo. A nossa fidelidade nos pagamentos, a nossa fidelidade não é a nossa fidelidade nisso, a nossa fidelidade no pagamento, sim, na recepção do dinheiro, sim. A gente tem que ser fiel em tudo. Certo? Foi lido 1 Timóteo 4,12, não é isso? Então, por favor, 2 Timóteo 1, 13 e 14. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Conserva o modelo das sã palavras que de mim tens ouvido. Paulo tinha essa consciência de dizer, ó, o que eu te ensinei, pode guardar. E depois ele volta e fala de novo, permanece no que você aprendeu. Porque você aprendeu de gente boa, você aprendeu de gente gabaritada, você aprendeu de gente que tem o que te ensinar. Tito 1, 7 a 9. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, mesma coisa, né? É mesmo de 1 Timóteo 3, as características do bispo. Ele precisa ser assim, porque os cristãos devem se espelhar nele. E a gente precisa aprender a se espelhar em referenciais, desculpa, né, que prestem. Ok? E não é porque eu sou pastor que eu não tenho os meus referenciais. Eu aprendi a ter referenciais e tenho bons referenciais. Alguns ainda estão neste mundo, outros não, né? Já não estão mais conosco, mas eu tenho bons referenciais e permaneço naquilo que aprendi, sabendo de quem aprendi. E você que está me ouvindo, também. Trace referenciais, né? Ou arranje bons referenciais, bons mestres, discipuladores, para você permanecer no que ele ensina. Persevere. Ok? Tranquilo? Então é preciso sim que os cristãos considerem e permaneçam naquilo e naqueles que são históricos, entre aspas, não estou dizendo de velhos, mas pessoas com bagagem, com
vou usar esse termo até para fora, né? Tradicionalidade, tradição, mas no outro sentido, não no sentido católico da palavra. Então, históricos, experimentados, experientes, tradicionais, tendo muito cuidado com as inovações, os modernismos, com os sem currículo ou sem procedência. Apareceu, de onde veio? Surgiu aí, né? Ninguém não é da ordem de Melquisedeque, não, mas não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, ninguém sabe de onde ele veio. Cuidado com esses mestres. Procure mestres gabaritados. É verdade que tradições não são necessariamente certas. Ah, porque isso aqui a gente faz na igreja há 200 anos, tá certo? Não necessariamente, né? E com certeza tradições não são imutáveis. Mas o próprio apóstolo Paulo frisa a importância delas, né, das corretas. Aquilo que você aprendeu, não, isso é coisa arcaica, isso é antigo. Hoje o mundo está moderno. Hoje o mundo é outra vibe. Então essa liturgia de culto, isso é muito demodê, né? É tradicional, isso não é bíblico, não está na Bíblia, liturgia de culto, mas cuidado com o modernismo, só porque está moderno quer dizer que está melhor, né? Então, é importante a gente analisar as tradições e ficar nas antigas mesmo, ok? Em 2 aos Tessalonicenses 3,6, ao ressaltar a importância de viver conforme a tradição, o apóstolo Paulo usa o termo paradoses, cujo significado literal é aquilo que é transmitido, entregue ou passado adiante na forma de ensinamentos, costumes ou práticas. Vamos lá, 2 aos Tessalonicenses 3,6. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. A tradição aqui aparece, né? Tem muita gente que fala, tá vendo como a tradição é importante no sentido, né, do sustentáculo da fé. E Paulo não está falando de sustentáculo da fé como tradição. Ele está dizendo, né, dos costumes. Falei um aqui, né? Liturgia de culto. Ah, a gente vai fazer isso o resto da vida. Não, tem hora que a gente muda, né? Mas não necessariamente tem que mudar, porque isso é arcaico. É uma tradição que a gente vai avaliar, é boa, é ruim. Então a gente precisa entender qual o significado. Tem tradição, que a tradição diz, né, como a gente falou aqui no panorama, né, que Paulo foi decapitado, né? Tudo indica que sim, mas não onde se diz que foi, né? A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas não mesmo, né? Um condenado à morte mais cruel vai dizer, não, eu não quero ser assim, eu não aceito morrer. Eu quero morrer do outro jeito, né? É mesmo que um condenado à cadeira elétrica hoje diz, não, 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 não. Não quero morrer na cadeira elétrica, quero morrer eletrocutado de pé. Eu exijo. O condenado tem direito? Né? Essa é uma tradição que não faz, né? Não vale como base da fé. Mas existem tradições, coisas que são transmitidas que a gente tem que analisar, né? Então não são as de base da fé, mas certos costumes que são válidos. Então, no texto do Novo Testamento, o termo é usado para descrever tanto tradições humanas e religiosas vazias quanto os ensinos apostólicos. O termo tradição no Novo Testamento vale para qualquer coisa, a boa e a ruim. É o contexto que determina se a tradição citada é positiva, né, como modo de viver cristão, ou negativa, como as fábulas judaicas. Então, não é porque apareceu tradição, a Bíblia manda seguir as tradições, pronto. Não, tá? Leia o contexto e escolha mestres, discipuladores, cujas tradições sejam as corretas, sejam válidas, sejam positivas. Ok? É isso que eu estou querendo dizer. Então, não é porque a pessoa fala, isso é tradicional da igreja primitiva, quer dizer que está certo. Ok? Cuidado com esse aspecto. Ok? Sabendo disso, se deve saber que a Bíblia não defende toda e qualquer tradição. Foi o que eu disse. Então, não se deve supor que se deve sempre aderir às doutrinas e pessoas históricas e tradicionais que foram ensinadas apenas por este fato. Não, fulano diz que segue a tradição rabínica,
Eu já falei mal pra caramba aqui e vou continuar falando. Então, ele é muito bom, ele é um mestre discipulador. Cuidado. Nem toda tradição, né? Porque a Bíblia fala a palavra tradição, que toda tradição é válida. E eu já falei da rabínica, da católica, né? Então, cuidado. Escolha mestres discipuladores que tenham bagagem, experiência para isso, para você poder se permanecer, né? Perseverar nos ensinos que ele passa, porque eles apontam para Cristo, ok? Ok, queridos? É sempre necessário um exame maduro e recorrente para determinar se elas não são errôneas. Atos 17:11 é o famoso texto dos bereanos, que eles foram conferir nas escrituras se as coisas eram assim. 1 João 4:1, né? Julgai os espíritos, né? Analisai os espíritos. Então vamos primeiro aos Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, retende o bem. Pronto. Então, avalie, né, os discipuladores, avalie suas tradições, avalie seus ensinos e permaneça naquilo que os bons têm ensinado. Ok? É aí que entra o segundo referencial, que na verdade é o mais importante. Então, a gente precisa analisar as tradições, né, analisar os mestres discipuladores. Claro, a gente vai olhar bagagem, experiência, currículo, procedência, tudo isso. Mas qual é o meu segundo referencial de perseverança? Em quê? Qual é o meu referencial para eu dizer assim, eu permaneço nisso aqui? Que o próprio apóstolo Paulo cita. É a Bíblia Sagrada. Veja que ele diz, né? No verso 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura, então ele diz, você tem que permanecer naquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu, dos mestres que você aprendeu, que te ensinaram a escritura. Aliás, meu querido, toda a escritura, então, esses mestres que vão ser teus referenciais de vida, eles também seguem a palavra de Deus, que é o que você também tem que seguir. Ao encerrar sua apologia, Paulo cita o maior referencial para a perseverança: as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Por quê? Homens falham. Eu falei aqui, os pastores não são perfeitos. Eu gosto de brincar, falo muito, alguém fala, ninguém é perfeito, fale por você, né? Mas isso em tom de brincadeira, eu sei, eu não sou perfeito. Estou no processo de aperfeiçoamento como todo e qualquer ser humano. Não sou perfeito. Não sei se sou o referencial para alguém. Espero ser. E me esforço para isso. Mas eu posso errar. Fatalmente eu vou errar. E se eu disser que eu não tenho pecado, eu faço Deus mentiroso e eu me engano a mim mesmo. Então, qual é o maior referencial que toda e qualquer pessoa que se espelha em mim tem que ter? Porque é o que eu tenho. A Bíblia Sagrada. Esse é o nosso maior referencial para perseverar na fé em Cristo. Arraigado lá como as palmeiras da figurinha inicial, arraigado em Cristo, na palavra de Deus. E esta autoridade bíblica deriva de sua origem em Deus. Quando a Bíblia diz, né, quando o apóstolo Paulo diz aí que toda a escritura é divinamente inspirada, né, essa expressão mostra a natureza singular da Bíblia Sagrada, que não é uma mera coletânea de escritos humanos falhos. Então não é, a Bíblia não fala disso, a Bíblia não fala daquilo, porque a Bíblia não é uma coletânea de escritos científicos. A Bíblia é a palavra de Deus, que, como diz o apóstolo Paulo, né, nos fazem sábios para a salvação, não necessariamente para a aprovação no vestibular, para o doutorado nisso, é para a salvação. E aí
ela não é uma mera coletânea de escritos falhos, porque a profecia, a palavra de Deus, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É o que diz o apóstolo Pedro em 2 de Pedro 1, 20 e 21. Ou seja, a Bíblia, ela é emanada por Deus. E como palavra de Deus, a Bíblia tem total autoridade sobre a vida e a fé da humanidade, não apenas daqueles que nela creem. Ela será o parâmetro do juízo divino. Quando vier o juízo, sobre o qual o pastor Diego falou, que ele vem o arrebatamento, vem a grande tribulação, vem o juízo de Deus, né? O juízo do grande trono branco, ele vem. E não pense você que as pessoas serão, não, mas eu não creio na Bíblia, então Deus não pode me julgar, a Bíblia não pode ser usada. Não é assim que a banda toca. A Bíblia é autoridade sobre todas as vidas, as que creem e as que não creem. João 12, 47 e 48. Depois, os principais sacerdotes e os fariseus formaram João 12, conselho. João 12, Ah, João 12, e, 47 e 48. e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim para não julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Aqueles que não crerem na Bíblia como a autoridade máxima serão julgadas por ela. Serão julgados por ela também. A palavra de Deus vai ser o fiel no julgamento. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, a Bíblia é a autoridade máxima na vida do cristão, que se esforça para obedecê-la, para ser transformado por ela. E ela é o fiel que vai julgar aquele que não crê nela, que não aceita a mensagem do Evangelho. Ele será julgado conforme a palavra de Deus. A Bíblia é a autoridade máxima. E por isso, ela, a Bíblia, é apta, né? É proveitosa, é útil, né? Que são os sentidos do termo grego original aí para ofélimos, né? Que ele diz aí, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa, né? É apta, é útil para ensinar, dizer a alguém o que e como fazer algo ou em que acreditar. É a Bíblia que nos diz, olha, né? Tem que fazer assim, creia nisso. Não creia nisso, né? Então, tudo o que se crê, em que eu creio, tudo em que você crê, tudo que se faz, tudo que se ensina deve estar embasado nas Escrituras. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. E como é que eu sei que é para a glória de Deus? Leia a Bíblia. A Bíblia te ensina. A Bíblia é apta para ensinar, para te dizer, é isso que você tem que fazer, é assim que você tem que viver. E rejeite, né? O próprio apóstolo Paulo vai dizer a falsamente chamada ciência. Não, mas ela está muito mais moderna, são estudos, né, muito mais modernos, muito mais atualizados, né? A Bíblia é apta para ensinar também. Também não. Ela é apta para ensinar. Os outros é que vêm depois. Para repreender. Repreender é dizer a alguém o que está errado. Então a Bíblia te ensina, faça assim. Aí a gente vai e faz assado. A Bíblia vem e diz: isso que você fez está errado, né? A Bíblia é a regra que adverte e censura pela incorreção de uma ação, afirmação ou omissão. A Bíblia que vai dizer, né, que se você vir alguém pecar e ficar calado, você está levando o mesmo pecado, a cumplicidade como pecado. Ela está te repreendendo, né? Ela está te dizendo que está errado. A Bíblia é apta para isso também. A Bíblia é apta para corrigir. Corrigir não é só dizer que isso está errado, isso é repreender.
A Bíblia ensina, faça assim. A Bíblia diz isso que você fez está errado. E a Bíblia corrige, quer dizer o seguinte: agora conserte dessa forma. É assim que você vai consertar esse seu erro, né? Então é assim, é na Bíblia que se vê o modo para a restauração a um estado de retidão. Né? Ah, você viu seu irmão pecar, e aí? Ficou calado, você vai levar o pecado, então você vai lá, né? Se teu irmão pecar contra ti, né? Vai até ele. A Bíblia está corrigindo. Então, corrigir é dizer como consertar. Então a Bíblia ensina o certo, a Bíblia aponta o errado e a Bíblia ensina como consertar. Ok? A Bíblia é apta para instruir em justiça, é dizer a alguém de que forma se deve viver. Instruir na retidão. Justiça aqui não é a justiça legal, necessariamente, mas é na retidão. Então a Bíblia instrui na retidão uma vida reta, uma vida pia diante de Deus e diante dos homens. Então ela diz a alguém de que forma se deve viver, sendo o único guia para esta instrução. De novo, rejeite a falsamente chamada ciência. Não faça isso. A Bíblia é o manual do fabricante, ok? E somente quando usá-la desta forma, o homem poderá ser perfeito. E isso é muito interessante. Né? Se você pegar ali toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para instruir em justiça. Para quê? Então é quando o homem é ensinado pela Bíblia, é repreendido pela Bíblia, é corrigido pela Bíblia, é instruído em justiça pela Bíblia, que ele vai ser perfeito. É aí que ele começa a caminhar em direção à perfeição. Perfeitos nós nunca seremos, né? Então, só dessa forma o homem poderá ser perfeito. Isso é, ter todo o necessário para fazer o que Deus quer e ser perfeitamente instruído. Isto é, ser e estar completamente equipado para fazer a vontade de Deus e atender a todas as demandas e questões que surgirem e ou forem levantadas pelos falsos mestres. Quando o falso mestre vier, né, não, isso não é pecado, não, isso aí é porque só tem uns 2 ou 3 versos na Bíblia que falam disso, no Novo Testamento que falam disso, isso não é pecado. O homem já foi ensinado, não, a Bíblia já me falou como é que eu tenho que viver essa parte da minha vida. A Bíblia já me repreendeu a isso, essa forma que você está vivendo aí está errada. E a Bíblia já me consertou, já me corrigiu. E agora você faça isso para largar essa vida aqui e viver daquele jeito. A Bíblia já me corrigiu. Então, eu estou perfeitamente instruído. Eu já tenho ciência. Eu agora aprendo sempre e chego ao conhecimento da verdade. É quando eu me deixo ser ensinado, repreendido, corrigido e instruído pela Bíblia. Aí eu tenho condições de rechaçar os falsos ensinos dos falsos mestres. Aí eu consigo perseverar, permanecer na fé em Cristo Jesus. Estão entendendo? A completude do texto sagrado, não falta nada na Bíblia. É o marco para a firmeza na fé e o padrão para julgamento dos ensinos. É vivendo o que ela diz que o cristão irá perseverar na fé. Não é vivendo o que os falsos mestres, não é vivendo o que a falsa ciência, a falsamente chamada ciência diz. É vivendo o que a Bíblia diz, que a gente persevera, que a gente se arraiga, que a gente permanece, que a gente habita em Jesus. Persevera na fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? Podemos concluir? O apóstolo Paulo claramente alerta
de que, com o passar do tempo, né, desde a sua época até a volta de Cristo, os últimos dias, o ensino maligno se tornaria pior e a oposição à verdade se tornaria mais intensa. Ele fala isso aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo. Mas ele reforça a Timóteo e aos demais cristãos que sobre as doutrinas fundamentais do Evangelho não incidem evoluções. A Bíblia não precisa ser atualizada. Não incidem em evoluções sobre as doutrinas do Evangelho, sobre a Bíblia Sagrada, né? Pois elas advêm da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que é imutável e completa. Então, os cristãos devem permanecer, perseverar, se apegar a tais verdades fundamentais, mais do que as aprendendo, mas chegando ao conhecimento da verdade. Mais do que só pesquisando, mais do que só assistindo estudo, mas se deixando ser transformado pela verdade do Evangelho. Isto é, concentrar sua atenção nas verdades espirituais para aprendê-las, assimilá-las, praticá-las. Não adianta botar no repositório, no estoque de conhecimento bíblico. É preciso praticar e ensiná-las, passar adiante, ignorando as novidades e modismos, mesmo que sejam coisas velhas com nova roupagem. É assim que a gente persevera na fé em Cristo. Amém, queridos? Alguma dúvida, pergunta ou comentário?